Nossa temática do segundo painel é como será a nova economia tokenizada, efeitos em ativos, infraestrutura e regulamentação. Lembrando novamente, os painelistas que estão aqui conosco, 45 minutos, depois eu abro para pergunta, vou estar com vocês todo o tempo aqui, tá? Vou convidar ao palco, então, por gentileza, o economista do Banco Central do Brasil, por favor, Fábio Araújo. Fábio se posiciona, por favor, no primeiro. Aqui no palco nós teremos 3 pessoas, mas nós temos também uma participação online que está, inclusive, conectada aqui comigo. Seja muito bem-vindo ao membro do Conselho de Administração da ABBC e presidente do Banco Ribeirão Preto, que, inclusive, está online. Então, seja bem-vindo. Nelson Rocha Augusto está na tela com a gente. Seja bem-vindo. Convido também agora ao palco, por gentileza, o chefe de gabinete da presidência da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil. Com vocês, Pedro Castelar. E para mediar esta conversa, eu convido o diretor técnico da ABBC e presidente do Conselho de Administração do Banco Original. Com vocês, Raul Moreira. Sejam muito bem-vindos. Os microfones estão na lateral de vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Raul, vou ter um cronômetro com você, mas para orientação, mas eu estou aqui todo o tempo, tá bom? Obrigada, aproveitem. Bom conhecimento para todos. Bom, obrigado aí, boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui juntos para fazer mais um bate-papo interessante. Um tema, na minha opinião, extremamente relevante, tão contundente e com uma capacidade transformacional tão intensa quanto falamos recentemente aí da questão da inteligência artificial. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a economia tokenizada, né? Principalmente, nós vamos traçar aqui uma visão de futuro em relação a como pode ser essa transformação, como seria essa transformação de uma economia tokenizada no Brasil, o quanto que isso aí vai afetar, de uma forma geral, o desenvolvimento de produtos financeiros, o desenvolvimento de infraestruturas, os investimentos que as instituições terão que fazer, e também os efeitos de tudo isso aí no processo de regulamentação. E, para isso, eu entendo que existem vários movimentos que estão acontecendo hoje no mercado, que estão direcionando exatamente para nós caminharmos para um futuro de uma economia cada vez mais, obviamente, digital e, ao mesmo tempo, tokenizada. Nós temos aí a questão de todo o investimento de estruturação do DREX, com toda a liderança aqui do Banco Central. Temos uma série de movimentos e de manifestações da CVM esclarecendo muito a visão dela em relação à tokenização, principalmente de ativos. Nós temos também uma nova legislação referente aos prestadores de ativos de serviços digitais, virtuais, que foi uma lei de 2022, depois teve um decreto em 2023, estabelecendo aí a coordenação por parte do Banco Central, e existe uma expectativa muito grande, porque, claro, essas questões relacionadas tanto ao DREX, quanto os aspectos de regulamentação, eles acabam convergindo também e geram bastante dúvidas sobre como esse mercado de uma economia tokenizada vai ser no futuro, tanto para a moeda, o real tokenizado, propriamente dito, quanto para a questão dos criptoativos. E, dado esse desafio de nós traçarmos um pouquinho dessa visão de futuro e fazermos esse esforço para tentarmos tangibilizar o que seria esse modelo de uma economia tokenizada e a profundidade das transformações que ela vai trazer, é que a gente está aqui com um time de alto nível, na verdade, né? Então, nós temos o Nelson Rocha Augusto, que já foi apresentado, nosso colega na ABBC. Temos o Fábio Araújo, que vem liderando muito o projeto do DREX, uma transformação extremamente relevante para a economia brasileira, e o Pedro aqui, que vai nos ajudar muito nessa visão em relação à CVM. E eu queria, num primeiro momento, pegar exatamente um pouco essa visão atual sobre
o que seria essa a economia tokenizada, seus efeitos aí mais imediatos e tangíveis, inclusive para os consumidores finais, e os desafios que nós temos pela frente para chegarmos lá. Se existe realmente um consenso de que a economia tokenizada vai trazer ganhos de produtividade, eficiência para o sistema, maior concorrência, redução de custos, enfim, uma série de variáveis aí que podem realmente levar a essa transformação que nós estamos esperando no sistema financeiro brasileiro. E eu queria começar com essa pergunta, vai ser a mesma pergunta para todos os 3 painelistas, né? Vou começar com o nosso amigo Nelson, no sentido de ele nos falar um pouquinho sobre a visão dele, dessa visão da estrutura, do que está sendo desenvolvido hoje, a visão um pouco do que vai ser esse futuro e os desafios de curto prazo. Depois eu passo a palavra para o Fábio e depois para o Pedro. Pode ser assim? Nelson, você está nos ouvindo? Por favor, você está com a palavra, fique à vontade. Estou ouvindo muito bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fábio Araújo, o Pedro Castelar, o Raul Moreira, nosso colega, e a toda a plateia e todos que estão nos assistindo. Parabéns à BBC pela organização, um evento de alta profundidade e extremamente importante para todos nós, como meu colega Raul, da BBC, já nos brindou aí com os desafios. Como todos nós sabemos, né, o Brasil tem um diferencial bastante grande nessa questão tecnológica, particularmente no que diz respeito ao funcionamento do sistema financeiro brasileiro, tanto bancário quanto de mercado de capitais, cambial e etc. Nós estamos uma vanguarda em relação aos outros países emergentes, bastante forte, por uma série de razões. Já foi enaltecido aqui, o trabalho feito pelo Banco Central do Brasil é absolutamente estruturante nesse aspecto e é bastante conhecido por todos nós, né? E a questão da tokenização, a meu ver, de uma maneira bastante clara, tá? Não tem muito como discutir o futuro da tokenização sem entender claramente o presente da tokenização e a enorme velocidade desse processo de tokenização no qual todos nós estamos inseridos, como um fator de aumento de produtividade, de eficiência, de segurança, de redução de custo, de socialização do acesso, efetivamente, a todo o funcionamento, no sentido lato, do sistema financeiro brasileiro. Como economista, eu digo o seguinte: o Brasil é sempre visto como um país que tem mais dificuldade de avançar na produtividade da economia como um todo, tem sempre aspectos educacionais que estão por trás disso, dos meus colegas economistas que trabalham com esse assunto, mas não no que diz respeito ao funcionamento do sistema financeiro, sobretudo a questão da digitalização e de todos os avanços que tem nessa linha que eu estou dizendo, de um aumento de produtividade e de capacitação, de escalagem e de atendimento do sistema como um todo e, além disso, né, da integração com os mercados internacionais de uma maneira bastante forte. Então, a tokenização ela está dentro deste pacote, com avanços importantes, com várias infraestruturas e discussões já muito adiantadas, muito fortemente acontecidas. Certamente vamos falar sobre isso. Os meus colegas aqui do painel vão detalhar muito mais, como reguladores e representantes dos reguladores, todo o detalhamento que está por trás disso. E nós, da BBC, né, estamos sempre com a bandeira de melhoria dentro dos processos de disputa, dentro dos processos de mais concorrência e de socialização, efetivamente, no sentido de dividir a prosperidade com todos a sociedade brasileira, para que não haja uma concentração que é, literalmente, uma história do mercado financeiro brasileiro de ter uma concentração bastante forte. Então, o advento da economia digital, de todo o trabalho feito pelos reguladores brasileiros, consequentemente pela sociedade brasileira, de quebrar a espinha dorsal e dessa concentração, desse oligopólio extremamente concentrado, nos permite efetivamente enxergar já no presente uma situação de bastante
amplitude de competição, de competitividade, de melhoria de processos, de acompanhamento, de fiscalização, etc. Sem, obviamente, deixar de lado todos os desafios que estão postos ainda, que é exatamente o que a gente vai enxergar nos próximos meses. A questão do Drex literalmente passa por esse aspecto de uma maneira absolutamente forte, porque, em hipótese alguma, o Banco Central e a própria CVM permitiria qualquer coisa nesse sentido, mas a sociedade brasileira não pode correr riscos de ter um avanço desmedido no sentido de busca da melhoria, da eficiência e do acesso para todo mundo, mas que nos colocaria em um risco sistêmico ou qualquer coisa nesse sentido que não valeria a pena. Mas os avanços são absolutamente inequívocos. Todo o processo que tem acontecido nos últimos meses, e particularmente nos últimos anos, de uma série de outras instituições integradas e participando dos sistemas como um todo, estou me referindo às fintechs, mas não exclusivamente a elas, vocês todos acompanham isso de uma maneira bastante próxima, é um desafio enorme, mas já temos um legado extremamente importante que o Brasil está no point of no return. Para mim, não tem muito o que discutir com relação à questão da tokenização, ela já é um fato que faltam alguns passos, mas que já permeia as nossas vidas no presente, não só no futuro. Muito bom, obrigado, Nelson, pelas considerações iniciais aí, muito pertinentes. Passo a palavra agora para o Fábio, para complementar um pouco dessa construção desse cenário, do que a gente acredita sobre economia tokenizada. Inicialmente, boa tarde a todos. Muito obrigado à BBC dar esse fórum para a gente debater os temas de tokenização, inteligência social, fundamental para o desenvolvimento do nosso sistema financeiro. E, entrando agora no tema, quando a gente fala assim, tokenização, às vezes fica uma coisa etérea para as pessoas. O que é isso, né? Então, para a gente tentar ser um pouco mais didático, eu acho que os dois aspectos fundamentais da tokenização é melhoria de acesso, tanto de acesso pelas empresas que vão prestar serviço, quanto pelos consumidores que vão utilizar esse serviço, quanto à reconciliação da informação. A reconciliação da informação é um processo muito custoso hoje em dia. Você tem vários silos informacionais que estão fechados, onde você tem um gatekeeper, né? Essa é a característica da Web 2. Você precisa ter um gatekeeper para validar todas as informações, e isso gera concentração de poder e dificulta a entrada de novos participantes. Então, quando você facilita a reconciliação da informação, você abre o espaço para mais inovação e para que novos participantes entrem. E esse é o traço fundamental da economia tokenizada. Outro ponto também da economia tokenizada, quem vem acompanhando o desenvolvimento econômico global, pode se perguntar assim, poxa, mas já houve outros experimentos de tokenização no mundo, e esses experimentos não foram para frente. O que está acontecendo agora de diferente? O que está acontecendo agora de diferente é que há um esforço de padronização. Não adianta você trazer uma tecnologia de tokenização e manter os silos informacionais que você tem. Você vai simplesmente reproduzir todos os problemas que você já tem hoje em uma nova tecnologia, sendo que essa tecnologia permite que você não seja obrigado a conviver mais com essa. Então, essa é a diferença básica, e você precisa ter, para ter uma transação financeira, você precisa ter uma moeda para liquidar. Por que antigamente você tinha, ou até um ponto onde os bancos centrais entraram na discussão, você tinha as discussões, eu faço o meu ambiente de tokenização, você faz o seu ambiente de tokenização e eles não se conversam. Porque eu preciso de uma moeda para liquidar isso. Não tem uma moeda oficial. Então, eu faço a minha própria moeda. Mas a minha moeda não é aceita no outro ambiente. Então, você já gera uma barreira natural. Quando você coloca a moeda do Banco Central como base desse sistema, eu acho que está vendo um pouco de microfonia,
Então, quando você coloca a moeda do Banco Central como base desse sistema, você cria uma plataforma para que todo mundo possa interoperar, e é isso que a gente está fazendo. Então, realmente é uma grande abertura, e essa padronização fundamentada na moeda nacional, eu acho que é um aspecto de grande importância para que a gente possa avançar. E aí as possibilidades, a partir desse ponto, elas são enormes. Quando você pensa na ideia de componibilidade de serviços financeiros, você pode, como um pequeno banco ou uma fintech, uma startup, eu tenho uma ideia e eu preciso de algum serviço financeiro associado com aquela ideia. Como é que eu resolveria esse problema hoje? Ou eu envolvo as três partes, a minha ideia que é o meu diferencial de negócio e as outras partes que não têm diferencial de negócio, eu tenho que absorver isso, ou eu tenho que entrar em contato com alguém do mercado, provavelmente um grande banco que presta aquele serviço, e aí a dificuldade de você entrar, tem barreiras naturais entradas. No ambiente de componibilidade, uma vez que os serviços estão disponíveis, eu posso focar na ideia que dá o diferencial para o meu negócio e compor esse serviço com os serviços que já estão disponíveis, independente da necessidade de acordos bilaterais. A componibilidade é uma característica fundamental do que a gente está desenvolvendo dentro do Drex, e eu acho que esse é o principal avanço com relação às tecnologias que a gente vem evoluindo aqui, o Drex faz parte dessa cadeia de evolução do PIX, do Finance, e agora trazendo a componibilidade e a programabilidade que faz com que os custos reduzam e que os outros participantes possam contribuir com a oferta de serviço no mercado financeiro. Excelente, Fábio. Na verdade, você introduziu exatamente o entendimento, a visão geral de que a espinha dorsal de muito do que vai ser feito nessa tokenização da economia, obviamente, é o Drex. Nós temos uma moeda reconhecida pelo Banco Central que possa permitir exatamente você interoperar os vários sistemas que vão permitir essa tokenização na ponta, diminuindo a simetria de informação, que você colocou como um ponto extremamente relevante, e reduzindo barreiras de competição que a gente, esse é o grande desejo em todo esse processo de digitalização da economia. E aí tem um elemento muito importante aqui, que é exatamente a visão da CVM em relação o que é essa tokenização da economia, o que precisa de autorização, que momento que você trata de valores mobiliários, que momento que você não trata de valores mobiliários, e a CVM tem feito um trabalho muito interessante, desde alguns ofícios circular lá em 2023, né, o número 4, que buscou esclarecer várias situações em que os operadores do mercado precisam entender melhor em que momento e que tipo de autorização ele precisa para operar um determinado token, por exemplo. E aí o Pedro pode nos ajudar muito nesse contexto aí, desse papel importante que a CVM está fazendo em relação à tokenização da economia. Obrigado, Raul. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, agradecer à BBC pelo convite, também parabenizar pelo evento, acho que são discussões aqui de fronteira e é muito importante trazer então o mercado, os participantes, o regulador. Acho que esse é um tipo de fórum de engajamento que é bastante produtivo. Antes de responder a sua pergunta, Raul, eu só preciso fazer um disclaimer de que as opiniões que eu expressar aqui hoje são minhas, não necessariamente refletem aqui o entendimento do colegiado, mas dito isso e passando aqui, acho que para as duas provocações que você fez tanto ali no começo, um pouco da visão, quanto essa questão da tokenização, eu acho que, na medida em que que o mercado, o regulador, a gente foi entendendo um pouco mais o que é a tecnologia e quais são os benefícios dela, eu acho que aquele frenesi, aquela moda de vamos tokenizar tudo, passou um pouco. Acho que cada vez mais a gente entende que a gente pode tokenizar tudo, só que não necessariamente tudo precisa ou deve ser tokenizado, né?
E eu acho que um pouco da evolução que a gente tem visto atualmente tá bom, qual é o benefício, qual é o valor que eu vou agregar tokenizando determinado ativo? E aí a gente tem que olhar um pouco para a tecnologia, para que os benefícios, o valor que a tecnologia agrega, né? Então, acho que o Fábio trouxe essa questão de você, da componibilidade, mas tem vários outros ali que acho que o DLT e essas novas tecnologias vêm trazendo, né? Acho que se você para olhar a questão da rastreabilidade, da imutabilidade, a questão da programabilidade do smart contract, tudo isso são inovações e isso gera valor, isso que gera valor para você tokenizar um ativo. Então, se aquele ativo que você está pensando em tokenizar ganha valor quando você adiciona esses benefícios que a tokenização gera, tá bom, acho que pode ser um ativo interessante de ser tokenizado, né? E se você olha para o mercado de capitais, esses benefícios que a tokenização traz tendem a gerar realmente bastante valor, né? Eu acho que se você olha tanto para a questão dos ativos em si, então, por exemplo, a questão da possibilidade de você fragmentar, né, um determinado ativo em diversos tokens, você consegue ali trazer, então, mais ativos para dentro do mercado de capitais, você consegue acessar, muitas vezes, um público que muitas vezes não teria acesso se ele tivesse comprado, às vezes, o ativo inteiro. Então, a fragmentação por meio da tokenização é, sim, uma adicionalidade interessante para a questão dos valores imobiliários. Então, você tem ali no mercado de capitais a parte dos ativos, dos tokens de valores imobiliários, tendo bastante adição de valor. Você também olha para a infraestrutura do mercado de capitais, eu acho que aqui conecta bastante com o tema do Drex, também há bastante valor a ser explorado com relação ao uso da tecnologia do registro distribuído no âmbito do mercado de capitais, né? Então, a questão da possibilidade de você ter um rastreio, a imutabilidade, a própria liquidação atômica entre a questão do DVP. Então, tudo isso, no âmbito da infraestrutura, também tende a gerar muito valor. Tá? Então, assim, vendo um pouquinho de futuro, de fato, a tokenização no âmbito do mercado de capitais tende a gerar, então, um pouco de mais democratização, e uma dinâmica, um dinamismo maior para o mercado, né? Você passa a ter mais agentes, mais ativos, você negociando de forma mais eficiente. E aí, passando aqui, sem querer também pegar muito tempo, mas, de fato, a CVM vem tentando, desde ali do parecer de orientação 40, em que ela traz ali um pouco do rol de ativos que são considerados valores imobiliários, depois com os ofícios da SSE, o 4 e o 6, focados bastante ali na parte de tokens de renda fixa, de securitização. Então, ela também vem buscando dar ali transparência, clareza para o mercado com relação ao entendimento dela do que são tokens de valores imobiliários, security tokens, e, consequentemente, o que está ali debaixo da competência do guarda-chuva da CVM em relação à tokenização. Muito bom, Pedro. Eu acho que você colocou um detalhe interessante no início da sua fala sobre a questão de que nós estamos... nem tudo está pronto, aliás, nós estamos no início de uma jornada, né? Tem muita coisa para construir, mas eu também percebo uma maior maturidade do mercado, do que pode ser tokenizado, o que agrega valor em termos de tokenização. E, obviamente, quando a gente fala sobre a questão do potencial de tokenização de ativos, a gente pode, na economia brasileira, derrubando todas essas barreiras que a gente vem falando, a gente pode, na verdade, destravar bilhões de ativos aí que estão, de alguma forma, travados na economia. E esse papel da CVM de clarificar exatamente quais são os procedimentos, os entendimentos e até a classe desses ativos, de como que eles devem ser vistos para efeito de tokenização,
tem sido um trabalho muito importante. Eu queria agora entrar um pouco mais dentro da nossa espinha dorsal, que é a questão do Drex. Né? Queria começar aqui com o Fábio, depois passar para o Nelson e um complemento do Pedro, mas eu queria muito saber, no entendimento do Fábio, aí, como é que estão os andamentos do trabalho, se você puder nos resumir, os desafios que a gente encontrou no piloto até o presente momento. Todo mundo quer saber sobre prazo, que momento que nós vamos realmente estar com tudo na rua, né, para ganhar toda essa capacidade de alavancagem aí da tokenização, e se você puder dar uma visão rápida sobre alguns assuntos que a gente vem discutindo, que é casos de uso. Bem, eu acho que esse ponto conecta bem com o que eu estava falando antes. Primeiro você tem que ver o que você quer fazer com o sistema, quais são os desafios que você tem que enfrentar para chegar lá. Então, como a componibilidade, a programabilidade e a descentralização dos sistemas são os objetivos, a gente tem tecnologias que nos ajudam nisso. Agora, por outro lado, essas tecnologias têm os seus desafios, que no caso do Drex, que é a tecnologia compatível com as máquinas virtuais de Ethereum, e VM Compatible, a gente tem um desafio de escalabilidade, que está sendo tratado pelo mercado de uma forma ampla, então ele está sendo bem endereçado em outras discussões, e você tem um desafio importante de privacidade. Eu sei que as pessoas pensam normalmente assim, poxa, o ambiente de DLT não é completamente anônimo, isso era a ideia que a maior parte das pessoas tinha. Hoje a gente sabe que se você rastrear o comportamento dos agentes, você tem uma probabilidade muito alta de determinar quem é que está fazendo cada operação. Inclusive, existem empresas internacionais especializadas nisso, de acompanhar o que está acontecendo dentro da rede Ethereum, o que está acontecendo dentro da rede do Bitcoin, para descobrir ações de fraude, ações de financiamento ao terrorismo. E mesmo eles querendo se esconder, eles têm dificuldade de se esconder nisso. Então, apesar de parecer que há anonimidade, essa anonimidade ela não é suficiente em boa parte dos casos. Então, como a gente tem essas duas características fundamentais da componibilidade, programabilidade e da descentralização no ambiente Ethereum, na tecnologia EVM, a gente resolveu fazer o piloto para atacar o grande desafio de casar essas duas características com a privacidade que é necessária para que a gente opere dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor aqui no Brasil. Então, esse é um ponto que a gente tem utilizado uma tecnologia que é muito nova para isso, tecnologia de prova de conhecimento zero, Zero Knowledge Proof, ZKP. Essa tecnologia, ela foi adotada, ela vem sendo adotada amplamente para comunicar entre diferentes layers no ambiente de DLT. A gente não está usando essa tecnologia exatamente para isso, a gente quer proteger a informação mesmo dentro de um layer específico. E a gente trabalhou ao longo desse último ano no amadurecimento de algumas soluções. A gente teve 4 soluções testadas, que no Drex a gente está concluindo agora os testes dessas 4 soluções. Uma solução foi o Anonymous Ether, outra solução foi o Starlight da UI, a terceira solução é de uma startup brasileira, a solução Rails, e a quarta solução, liderada pelo João, que apresentou aqui mais cedo, é o ZKP Nova da Microsoft. Elas são todas promissoras, cada uma tem suas características específicas, e agora a gente entra nessa segunda fase para ver quanto mais a gente pode avançar e amadurecer essas soluções e como que essas soluções elas se casam com os casos de uso que o mercado tem para trazer. Nessa primeira fase, o Banco Central desenvolveu todos os smart contracts e a gente escolheu um caso de uso específico para a gente poder testar cada passo na transição da informação. Então, os participantes dessa primeira fase eles ficaram testando as soluções que a gente desenvolvia em conjunto com os parceiros das soluções de privacidade. Agora, na segunda fase,
a gente vai trazer oportunidade para que outros smart contracts e outros ativos entrem. E aí a gente tem trabalhado com a CVM de uma maneira muito próxima, porque não são só os ativos da competência do Banco Central, que é de interesse que esteja dentro dessa rede. De fato, os valores imobiliários são parte fundamental do sistema. A gente não teria como fazer um sistema financeiro que seja amplo o suficiente sem valores imobiliários. E a gente tem conversado também com o SUSEP, com o Previc. Eles ainda não estão tão engajados no projeto, mas a gente acha que a maneira de se enxergar o Drex é como uma plataforma para o sistema financeiro como um todo, garantindo essa padronização e essa interoperabilidade que foi mencionada anteriormente. E tem vários casos de uso que são de interesse. A gente tem os casos de uso que a população pensa mais fácil, aquela transferência do automóvel, você acaba com um risco de contraparte ali na hora, porque eu sei que o meu dinheiro só vai embora se o automóvel vier. Se o automóvel não vier, o meu dinheiro volta para mim, então você corta esse risco. E esse tipo de transação, a gente está falando de automóvel, mas isso pode ser aplicado para um imóvel, pode ser aplicado para outras coisas, mas como a gente está falando aqui entre reguladores do mercado financeiro, e o mercado financeiro é altamente digitalizado, é mais fácil que a gente leve primeiro esses produtos e que a gente ganhe maturidade com esses produtos digitais para dentro do Drex. E aí você poderia ter empréstimos colateralizados, eles podem ser colateralizados em título federal, eles podem ser colateralizados em ação. A gente vê que tem operações de alavancagem no mercado de ação, onde você pega a ação, empresta para fazer, coloca ela em garantia para fazer uma outra transação. Às vezes você pega uma ação emprestada para fazer uma transação. Então, todos esses tipos de operação seriam possíveis. E, além disso, a parte internacional, o mercado de câmbio, também ele fica muito favorecido com essa tecnologia. O Brasil, esse ano, está na presidência do G20. Então, dois assuntos que nós estamos tratando diretamente com o G20 são relacionados a isso. Um é como construir uma plataforma global para pagamento, onde a gente possa atender as necessidades dos países emergentes, dos países pobres, dado que os países ricos já estão bem atendidos pelo sistema atual. E o outro é quais são os tipos de ativos, quais são as principais características para que a gente possa fazer esses pagamentos internacionais. Vai ser moeda dos bancos centrais, vai ser uma moeda bancária tokenizada, ou vai ser o stablecoin? Qual a vantagem e desvantagem de cada um desses pontos? Esses são temas delicados que a gente tem que tratar no âmbito internacional com os países, mas a discussão está em aberto, a gente está participando dessas transações, desses debates, a gente tem tentado liderar, na medida do possível, esses desenvolvimentos. Então, os casos de uso, a gente está selecionando, terminando a seleção agora para a primeira etapa da fase 2. A gente deve anunciar no final da próxima semana, no início da outra, quais são os resultados, quais serão os casos de uso incorporados à rede Drex. E, na sequência, a gente vai abrir para quem ainda não está participando do piloto. Isso em setembro, a gente deve abrir uma chamada pública para que os bancos que não estão participando, as empresas de tecnologia que não estão participando, possam trazer novos casos de uso para que a gente possa começar a implementação em 2025. E aí, quanto à última questão que você falou, a questão do time, né? A gente tem feito checkpoints para dar transparência. Então, a cada 6 meses, a cada ano, pelo menos, a gente faz uma avaliação geral para apresentar para a população. Então, o nosso próximo checkpoint é meados de 2025. E só que o importante é, como foi mencionado anteriormente, é a gente garantir que a gente atingiu marcos dentro do processo. Se a gente tem privacidade garantida, se a gente tem segurança, se a gente tem
a estabilidade das transações, então a gente pode passar para o passo seguinte, que seria incorporar a população, para que a gente possa ver como é que a população reage a essa nova tecnologia. A gente viu, quando o Pix saiu, tiveram vários usos completamente diferentes do que a gente imaginava. Essa tecnologia, que é muito mais flexível, provavelmente vai ter uso que a gente ainda não está conseguindo ver. Então, a gente precisa fazer testes com a população dentro do sistema, e a gente vai poder fazer isso a partir do ponto que a gente atinja o marco de garantir a privacidade dessas pessoas. Perfeito, Fábio. Eu acho que aqui você colocou, se eu pudesse resumir, 3 informações muito importantes para nós, né? Uma delas é a questão de que em breve vocês vão aprofundar um pouco mais essa discussão dos casos de uso e divulgar a visão de vocês a partir das consultas feitas junto às instituições, né? Mas eu acho que você já colocou alguns pontos importantes aqui que, na minha opinião, envolve destravar crédito, envolve a questão de melhorar pagamentos, de destravar ativos, né? Tem uma infinidade de possibilidades que nós podemos colocar, e também existe aquilo que a gente não sabe, que você colocou muito bem aí, que também o desenvolvimento do Pix mostrou depois que os casos de uso são muito mais amplos do que a gente imaginava, principalmente para algo que mexe tão profundamente na infraestrutura do sistema financeiro. Eu acho que você deu uma informação importante também, a questão dos novos participantes, só lembrando que o piloto é feito por alguns consórcios previamente aprovados pelo Banco Central, e agora você já vislumbra aí essa questão de novos participantes, até para agregar mais valor, ampliar a discussão. Eu acho isso aí extremamente útil, né? E essa visão de prazo, né, que realmente existe uma expectativa muito grande do mercado, né? Você fala em meados do ano que vem resolvida essas questões, principalmente de privacidade, né, e de casos de uso, que meados do ano que vem é ali, está ali na porta, né? Então, realmente, é algo que vai acontecer muito rápido e, de uma hora para outra, nós vamos ter uma série de possibilidades aí muito importantes. Eu queria rapidamente passar a palavra para o Nelson, porque o Nelson está nos ajudando muito no consórcio liderado pela BBC. Ele vem liderando bastante essas discussões aí, junto com a equipe técnica da BBC, e eu gostaria também de pegar um pouquinho a visão dele sobre em que estágio que nós estamos, e os possíveis casos de uso que já se visualizaram desse grupo que ele ajuda a liderar aí no consórcio da BBC, que tem várias instituições aqui que estão na associação e estão participando desse piloto. Nelson, por favor. Bom, como o Raul muito bem colocou, né, o Fábio nos mostrou muito claramente todos os passos que estão sendo dados, todos os desafios, né, na questão tecnológica, na questão da segurança e etc. e tal, e todos os aspectos que estão por trás disso, mostrando claramente, de uma maneira bastante didática, né, as opções que o Brasil já fez e as opções que estão por fazer ainda. Por exemplo, a opção de uma moeda do Banco Central brasileiro, que é o DREX, etc. Essa opção está feita. Isto avança determinados aspectos bastante relevantes quando a gente vai comparar com o que está acontecendo nos outros lugares, etc. E os testes todos, né, como o Raul me pediu para dizer, eles têm avançado. Aí cabe a nós do mercado, o papel do Fábio, obviamente, é ser mais cauteloso como regulador, isso é natural, né? E o papel do Pedro também, mas a nós que estamos dentro do mercado, demonstrar claramente que a gente está vendo os testes funcionar de uma maneira bastante positiva e bastante boa, ainda num ambiente controlado, sem dúvida nenhuma. Mas todos os testes já foram feitos como se, de fato, fossem transações reais, verdadeiras, né? Adquirindo títulos públicos, fazendo a conta reserva. Acho que não cabe aqui nesse painel entrar em todo o detalhe técnico que a gente ia tomar uma série de tempo aqui. Mas quero brindar vocês ao dizer que, por exemplo, né, o caso de uso do consórcio liderado pela BBC é de CCB. Portanto, nós estamos focados efetivamente dentro da expansão e do destravar do crédito absolutamente, a meu ver, revolucionário do ponto de vista da capacidade de expansão do crédito em função do funcionamento disso.
E os testes foram muito bem sucedidos, organizados por todo mundo, a BBC bastante forte lá, a gente, todas as instituições, claro, dentro do ambiente das homologações do próprio Banco Central e etc. A gente sabe que um outro caso de uso, de alguma forma, o Fábio citou, liderado pelo outro consórcio, que é o Votorantim, o caso do financiamento de automóveis, né? Do CDC, que também está ligado à questão do crédito e também de uma maneira que pode destravar de uma maneira bastante positiva. Não menos importante, um terceiro caso, tá, é a CPR Verde, que também está dentro desse pacote de todos esses testes, repetindo, dentro de um ambiente controlado, dentro de um ambiente, etc., mas são reais, não é uma questão que não foi vivenciada como uma questão real. E isso tudo foi muito bem sucedido, e passou por todos os desafios que estavam colocados lá, e, portanto, eu quero dizer aí a todo mundo que, no nosso entender, claro, tá certo? É preciso que o entendimento seja feito pelo regulador, mas, no nosso entender, os passos estão bastante adiantados e foram muito bem sucedidos essa etapa dos testes que foram feitos. Eu estou citando esses 3 exemplos aqui, como o Fábio muito bem colocou, o Banco Central agora está decidindo qual dos casos de usos que vai ser a próxima etapa, e acabou de contar também que vai abrir para várias outras instituições estarem participando, o que é extremamente bom, sem dúvida nenhuma. Quanto mais, melhor. Quanto mais gente participando disso, quanto mais transparência, quanto mais discussão, quanto mais, nesta fase, menos problema a gente vai ter ali na frente. Claro, nosso desejo é que ande rápido, sem dúvida nenhuma, por isso, inclusive, que o meu colega o Raul está até perguntando com relação ao prazo. Mas, se estamos falando, como ele disse, de meados do ano que vem, nós estamos falando de um prazo bastante curto e, portanto, tem muita coisa interessante para acontecer nesse segmento brevissimamente. Perfeito, Nelson. Muito obrigado aí pela sua visão. Que eu acho que exemplificou bem o trabalho que o consórcio da BBC está fazendo dentro do contexto aí do piloto do Drex, né? E eu queria passar a palavra para o Pedro, e queria, Pedro, entender, a CVM está olhando isso de perto, a questão do piloto, o que está acontecendo ali, as discussões sobre os casos de uso, inclusive os desafios, como, por exemplo, esse que foi colocado de privacidade, porque parte desses casos de uso vai acabar passando por aquilo que a gente fala, que é um bom entendimento do que o regulador CVM entende como deveria ser procedida a tokenização de ativos aí que são ativos mobiliários, né? Como é que vocês estão acompanhando esse processo e o que você já viu até agora em relação a esse piloto do Drex? Sim, a CVM está junto com o Banco Central aqui, especialmente agora nessa segunda fase, né, do piloto do Drex, conversando inclusive na seleção ali de alguns casos de uso para a gente discutir. E aí, pegando um pouco, acho que da fala do Nelson e do Fábio, acho que eu queria só trazer, acho que 2 pontos aqui. O primeiro, com relação à questão do Drex, nessa infraestrutura ser ali uma ferramenta importante para a gente evitar os silos, né, e você garantir ali uma interoperabilidade, uma plataforma um pouco mais integrada no sistema financeiro inteiro. E o segundo, com relação à necessidade do regulador de entender onde é que ele quer chegar e o que ele quer realmente testar, né? Então, se você dá um passo atrás e você olha ali quando a CVM fez o sandbox regulatório dela e selecionou ali os primeiros casos para trazer dentro desse ambiente experimental, dá para notar entre os selecionados que ela tinha um interesse muito grande em entender como é que funcionaria ali a infraestrutura de mercado num mundo tokenizado. Então, ali entender como é que funcionaria ali o papel da depositária no mercado de valores imobiliários
tokenizado? Qual é o papel do custodiante? Qual é o papel ali do escriturador? Será que eu preciso deles? Qual é o papel que eles efetivamente vão desempenhar? Então, acho que depois de alguns anos testando esses, acompanhando e auxiliando, né, esses projetos no âmbito do Sandbox, a gente já sabe um pouco dos resultados e para onde é que a gente quer ir ali em relação a essa parte da infraestrutura. E eu acho que, olhando para o Drex, eu acho que tem ali um componente interessante, para além dessa outra parte da infraestrutura, que é a questão da liquidação financeira, né? Que a gente não conseguia ali no contexto do Sandbox ter essa mesma facilidade quando há uma moeda digital por parte de um órgão regulador do Banco Central. Então, casos que você consiga efetivamente usar ali a questão da programabilidade e do DVP, né, da liquidação atômica, por meio do Drex, no âmbito do mercado de capitais, eu acho que tendem a ser ali casos de interesse da CVM, né, na medida em que essa parte de infraestrutura você conseguiu já no Sandbox, e agora você mira, tá bom, o que eu posso aprender, o que eu posso ganhar ali, tratando então um pouco dessa parte da liquidação dos valores imobiliários no contexto do Drex. Acho que é um pouco ali que a gente está tentando ter ali um pouco um entendimento melhor. E o último ponto aqui em relação à questão dos silos, eu acho que essa é uma preocupação do regulador brasileiro, mas também do mundo inteiro, é a questão da fragmentação de mercado que uma economia tokenizada poderia gerar, né? Então, o Fábio comentou a questão dos silos, de você ter ali pools ali de liquidez. Então, como é que você, regulador, que está preocupado com a questão da formação de preço, né? Como é que você garante que a formação de preço de um ativo que muitas vezes é negociado em diversas plataformas é o mesmo? Como é que você garante que haja liquidez? Como é que você garante o best execution? Então, você ter uma infraestrutura que conecta, que, de certa forma, mitiga esses silos, é uma coisa bastante interessante e que eu acho que é mais um ponto de contato importante entre a CVM e o Banco Central, e que o Drex vai ser muito importante para essa economia tokenizada. Exato. Muito interessante, Pedro, esse ponto que você colocou. Até foi bom você exemplificar o sandbox da CVM, porque o mercado acompanhou bastante, teve cases muito interessantes ali de algumas empresas de tokenização envolvendo alguns ativos, né, projetos pequenos, mas que já mostraram exatamente como é que o mercado vai poder ganhar no futuro com essa interoperabilidade desses silos e com a parte do Drex por trás, fazendo toda a parte de liquidação financeira. Isso aí vai dar uma escala formidável. Como é que vai funcionar essa articulação na visão de vocês, tão logo o Drex e essa infraestrutura esteja montada, no sentido de que, para colocar tudo isso funcionar, por exemplo, você vai ter que conectar com o mundo de registros de imóveis, com o mundo de transferência de carros, só para citar alguns exemplos mais comuns, com a questão de registro de títulos. Como é que vai funcionar essa coordenação entre os reguladores para que isso funcione de uma forma mais orquestrada? Porque o mercado tem muita dúvida sobre, ok, está pronto ali a infraestrutura do Drex, nós temos um claro entendimento da CVM sobre os ativos, aí nesse caso, mobiliários, mas como é que nós vamos conectar com o mundo real? É mais nesse sentido que eu queria rapidamente a opinião de vocês. Por isso que o fato do Banco Central da CVM estar incorporado na rede no início é fundamental. O microfone um pouquinho mais pertinho. É fundamental porque a gente já nasce com a rede com uma massa crítica para a operação. A gente não tem como obrigar os outros ativos a entrarem na rede. Mas, por outro lado, a partir do momento que você tem operações financeiras sendo feitas com sucesso dentro de uma rede onde tem o mercado bancário, onde tem o mercado de valores imobiliários, é natural que esses outros ativos queiram participar dessa mesma rede. Então, essa é a forma que a gente pensa em atrair. A parte que cabe ao Banco Central e à CVM, nós vamos trabalhar conjuntamente para trazer para o mercado, e os outros reguladores estão convidados também a participar.
Exato, Fábio. Eu acho que é só ecoar aqui o que você disse. De fato, o que a gente pode fazer dentro aqui das nossas competências, temos feito e vamos buscar fazer ainda de forma mais eficiente, e ser receptivos, né, para os outros reguladores que queiram embarcar nesse projeto conosco. De certa forma, a gente tem ali flexibilidade para alguns ajustes que a tecnologia traz, mas a depender ali da extensão dessa novidade, a gente eventualmente, inclusive, vai ter que contar um pouco também com eventuais alterações legislativas para o futuro. Perfeito, ótimo, porque existe uma dúvida muito grande do mercado, como é que no mundo real essas outras infraestruturas de registros e de ativos vão se conectar com essa espinha dorsal do Drex. Bom, eu queria agradecer aqui a participação, a gente vai abrir para as perguntas, né? Isso, e mesmo a gente acabou pegando um pedaço do tempo das perguntas, mas se sobrarem perguntas que a gente não consegue responder aqui, a gente vai responder na sequência aí pela BBC. Né? Com certeza. Gente, já tem aqui, por gentileza, por favor. Daniel Lima, do FGC de novo. Não sei se eu vou entrar com mais uma pergunta para o hall das perguntas nunca antes feitas. Tomara que sim. Quando eu penso na história de fragmentação e penso que determinados valores imobiliários e determinados ativos emitidos pelas nossas associadas, eles nascem com um tamanho. E esse tamanho tem a ver com uma regra de suitability. E quando você tokeniza e gera frações pequenas e negociáveis por uma outra gama de investidores, a questão do suitability muda de figura. A minha pergunta, então, vai no sentido de saber se já existe discussão para uma revisão de práticas de suitability na nossa indústria, tentando se antecipar a negociação, por exemplo, de pessoas, de ativos que hoje seriam negociados por investidores qualificados, eles iriam diretamente para o varejo via uma tokenização, ou a gente vai continuar considerando o ativo subjacente desse token para falar de suitability. Mas aí também vai dar um nó na cabeça de muita gente, porque já é difícil falar com o cliente de suitability quando você está falando quem que é o ativo. Quando você tiver que falar quem que é o ativo subjacente, que já é uma palavra que muito provavelmente não está no dicionário de muita gente, deste token, eu acho que a gente tem uma questão aqui para ser enfrentada. E, de novo, muito obrigado pela sessão. Quem se habilita aí? Daniel, quando eu estava sentado ali no outro painel, eu falei, caramba, o Daniel só faz pergunta difícil, né? E aí ele não se reservou e ele fez mais uma agora no meu painel, né? Mas acho que para responder um pouco aqui a sua provocação, de fato, o suitability, eu entendo que tem ali não só o aspecto da questão quantitativa, né, valores a serem negociados, mas também tem um pouco do risco atrelado àquele ativo, né? Então você pode tokenizar, por exemplo, um ativo que é muito, que o valor é muito alto, mas que o risco é muito baixo, e você continuar tendo ali a mesma classificação de risco, continuando podendo ser acessado por uma gama maior de investidores, né? Então, assim, a fragmentação não necessariamente vai gerar a necessidade de uma revisão pela questão do suitability. Acho que tem outros aspectos também que influenciam. E de fato, para mim, o ativo subjacente continua sendo ali a pedra fundamental que vai determinar ali a natureza do risco relacionado àquele investimento, né? Acho que é um pouco isso. Muito bom. Quer complementar, Fábio? Sim. Essa questão de sustentabilidade é um ponto que a gente tem considerado muito importante, mas gostaria também de ressaltar que nem todos os ativos têm um valor elevado por questão de sustainability. Você tem uma questão de custo operacional e tem vários ativos que têm um valor elevado por causa do custo operacional. Para esses ativos é natural que a gente simplesmente fragmente e distribua. Não tem problema nenhum com isso. Quando você pensa num ativo que tem risco, no ambiente de
no ambiente DLT, você tem os elementos de identificação dos participantes, as credenciais para operação, então você pode ter determinados tipos de ativos marcados que só podem ser negociados, só vai aparecer no marketplace para quem tem uma credencial de um certo tipo. Então, isso pode ser, você pode transportar todo o mecanismo de suitability que a gente tem para o ambiente novo. Então, eu também acho que é uma questão que dá para se tratar. E quando a gente começa a falar de ativo subjacente, do ativo de verdade, o token é o ativo ou não é o ativo, eu acho que para que a gente possa avançar na economia tokenizada, o que a gente tem que ter em mente é que o token é o ativo. É diferente do que a gente tem hoje, que eu tenho uma tokenizadora que vai e faz uma representação daquele valor para negociação só. Quando a gente pensa na economia tokenizada, a gente vai pensar assim, por exemplo, vamos falar de um imóvel, que é uma coisa do mundo real. O que é o direito do imóvel? É a escritura. A escritura que te dá o direito a ter aquele imóvel. Essa escritura hoje está no papel, está no cartório. Ela pode ser feita em blockchain, ela está lá no blockchain. Então, se você tem aquele token que é a escritura, você tem o bem, pelo menos do ponto de vista legal. Você pode não ter a posse, mas eu acho que essa separação entre o ativo e o token representando o ativo subjacente, ela tem que desaparecer, e aí, para isso, a gente precisa fazer ajustes legais, certamente. Um bom ponto, porque existe muito uma leitura muito forte sobre a questão do token ser uma mera representação daquele ativo, né? Então, isso é um ponto relevante que tem que ser discutido aí no mercado. Acho que dá tempo ainda para mais uma pergunta, será? Não? Encerrar, tem uma que instrução para isso, por gentileza. Tá bom. Obrigada. Tá, estamos Quero à agradecer em disposição. nome de Raul Moreira, por favor, painel 2. Muito obrigada. Também a participação online, agradeço a participação de todos. Obrigado a todos aí. Um abraço. Gente.